Então, eu sou o Guilherme Albuque, fiz audiovisual aqui na ECA, entrei em 2002, me formei em 2007, mas ainda no ano letivo de 2006. Muitos alunos, grande parte dos alunos de audiovisual são cinéfilos, né? Mas eu nunca fui cinéfilo. Eu sempre gostei mais da parte de produzir, sabe? Da produção, de viabilizar, da parte técnica, disso mais do que assistir mesmo filmes, né? Então foi mais a produção que me interessou. A ideia, na verdade, o interesse no audiovisual apareceu na época do cursinho, na verdade. Não foi uma coisa que veio desde criança, não, assim. Ao contrário de hoje, que todo mundo tem câmera no celular, né, há 13 anos atrás, não era assim, né? Eu só fui ter uma câmera simples mesmo quando eu estava no quarto ano, que eu consegui juntar dinheiro para ter uma câmera simples. Então, nunca tive câmera em casa, mas conforme eu fui pesquisando e conhecendo, o interesse foi vindo, mas na verdade apareceu mesmo, sei lá, 6 meses antes do vestibular. Quando eu era menor, eu comecei a me interessar um pouco por arte, porque eu fui fazer colegial técnico e fui fazer edificações no Liceu de Artes e Ofícios. A parte de edificações não me interessou tanto, era meio metade engenharia civil, metade arquitetura. Eu comecei a gostar da parte de arquitetura e porque se estudava muita arte, né? Eu tinha aula de história da arte, história da arquitetura, então comecei a perceber que eu era um cara totalmente de humanas, assim, na época do ensino médio, né? Comecei a fazer cursinho junto com o terceiro colegial, porque na verdade eu abandonei o curso técnico. E lá para agosto, mais ou menos, que eu decidi fazer audiovisual. Passei na primeira fase, na segunda fase eu não passei. Eu não passei por muito pouco, assim, muito pouco. A primeira tentativa que eu fiz era o primeiro ano do audiovisual, né, porque era cinema e rádio e TV. E aquele ano tinha mudado para audiovisual, era até meio confuso preencher a ficha, né, porque do ano anterior era diferente. E aí na segunda vez eu passei. Foi muito legal o meu primeiro dia na ECA, foi muito surpreendente. A gente tinha uma matéria que chamava Introdução ao Audiovisual, alguma coisa assim. E a turma era dividida em 3, cada um para aprender um aspecto da linguagem audiovisual. Então uma parte da turma ia aprender a parte digital, a parte teórica mesmo de imagem digital usando Photoshop, outra ia fazer fotografia preto e branco. E a minha parte, né, que foi primeiro, foi para direção de fotografia, começar a aprender direção de fotografia. E na primeira aula, no primeiro dia, a gente foi para um estacionamento, ficar no meio dos carros estacionados, e a gente ia ficar andando com uma câmera super cara, sei lá, custava uns 60 mil reais na época aquela câmera, no ombro, olhando pelo visor e andar entre os carros, sabe? Foi uma coisa de choque, assim, sabe? Você tem que se virar, você não pode ter medo da câmera. E isso foi muito legal, sabe? Porque em alguns lugares, algumas pessoas colocavam os alunos o mais distante da produção possível, sabe? Ainda mais de equipamento. E isso eu percebi no primeiro dia que não acontecia, que eles queriam que a gente sentisse a vontade e que a gente também sentisse a responsabilidade de usar esses equipamentos, tal, desde o primeiro dia. Isso foi muito surpreendente e foi uma grande novidade, sabe? Foi uma experiência que eu nunca tive. De pegar uma câmera e ficar andando e já fazer imagens no primeiro dia de aula. E foi bem inesquecível, assim, o primeiro dia. Olha, das festas da ECA teve uma que eu fui inventar de fazer uma coisa que deu trabalho, mas acabou gerando bastante frutos, assim. Teve uma festeca, não lembro se era festeca ou se era quinta igreja, que acontecia junto com a Semana do Audiovisual. Então eu peguei um pano, né, que se chama de butterfly, que é uma armação de metal com um pano gigante branco para refletir luz do sol. Eu peguei aquilo e montei como se fosse uma tela de cinema gigante. E aí eu projetava imagens lá feitas em tempo real, assim, gráficos, coisas que animações que eram modificadas em tempo real. Eu nunca fui muito atleta, assim. Eu até participei de um treino de futebol de salão, por insistência de um amigo meu, Jardel, que era o nosso representante na Atlética, né? Aqueles caras que fazem graduação em Atlética. E eu fui lá, mas eu percebi que eles levavam muito a sério, sabe? Tinha técnico com a pranchetinha, fazendo a tática. Aí eu percebi que o esporte, principalmente o futebol,
o pessoal da ECA levava muito a sério. Então eu falei, não, o esporte aqui não é para mim. Aí uma coisa que tinha que era muito legal, era um programa que chamava Los Hijos de Che, que, que era um programa que era transmitido por um cabo para o centro acadêmico. Então era um programa ao vivo de televisão, que era transmitido para o CA, acho que era uma vez por mês, alguma coisa assim, na hora do almoço. O ápice do Hijos de Che foi quando o pessoal da Hermes e Renato, né, que também estavam no auge na época, vieram aqui na ECA para fazer um programa com a gente. E aquilo foi muito legal, né? Você está fazendo um programa na sua... na verdade, é uma atividade totalmente extracurricular, mas a gente tinha o apoio técnico e tal, e até com meio que nossos ídolos, assim, sabe, da MTV na época. Então, o Zero Objective foi muito importante e, no fundo, dava muita experiência pra gente, sabe? Uma experiência prática muito boa. Eu acho que a ECA ajudou muito na parte profissional, mas também, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, ajudou muito a ter um olhar crítico sobre as coisas, assim, sabe? Você olhar para as coisas e começar a pensar o porquê daquilo. Seja um filme, você ver e tentar... Você fala assim, não, por que ele fez esse filme, né? Qual que é a história desse diretor e tal? E só que isso acaba se expandindo para tudo, assim, né? Você começa a pegar uma bagagem, não só das matérias do audiovisual, mas também fiz matérias na artes plásticas, fiz matéria no CRP. Então você vai tendo um olhar mais crítico sobre tudo que acontece, sabe? Seja na parte das artes, seja nas notícias, assim. Realmente abre seus horizontes, assim. Você começa a perceber que o mundo é uma coisa muito maior do que você imaginava quando você entrou, né? Eu sinto saudade, porque eu sempre me senti muito bem na ECA, assim, sabe? Desde o primeiro dia até hoje, vindo aqui, visitando, é um lugar que eu me sinto totalmente à vontade. É meio triste quando termina, né? Mas pelo menos, como você vai tendo cada vez menos matérias, no final, é uma coisa meio mais gradual, assim. Em 2010, aconteceram várias mudanças e eu decidi abrir uma produtora, a minha produtora. E como eu já dava aula antes, tinha tido muitos alunos e tal, as pessoas me ligavam muito, assim, meu celular não parava. Ah, Guilherme, estou com um problema no programa tal, eu preciso fazer tal coisa, como que eu faço? E eu comecei a perceber que as pessoas tinham uma confiança em mim, tinham uma segurança em mim, quando elas precisavam saber alguma coisa, sabe? Elas tinham essa confiança. E aí eu vi que a produtora não era exatamente o que ia me realizar, e aí eu mudei. E aí desfiz a produtora, e aí abri a escola. Na verdade não foi do dia para a noite, eu fiquei um ano trancado em casa, montando tudo da escola, assim. Depois de um ano, eu realmente coloquei a escola no ar e deu super certo, assim. Para mim, foi muito bom ter escolhido fazer uma escola, porque eu não preciso me gratificar com o nome de um cliente que eu tenha, tal. Meu recado para os alunos de hoje é que você aproveite o curso, e aproveitar não é só ficar parado, esperar tudo vir do seu professor, né? Você não tem que estar disposto a aprender só com quem você tem uma hora certa, um lugar certo, que o cara vai estar lá na frente e vai te ensinar. Tem várias oportunidades de aprender. Tem atitude também, sabe? Para você propor pequenos projetos, nem que seja fazer uma coisa muito simples, mas isso acaba trazendo aprendizado, e também veja que você pode aprender com seus próprios projetos e também com os funcionários, né, além dos professores. Não, eu acho que está ótimo. A gente sempre tem que adequar a produção à nossa necessidade. Eu acho que é isso, vocês precisam de espaço, com ar-condicionado, que seja silencioso, como está aqui, com luzes que não seguem o entrevistador, então tá ótimo, as luzes para cima, sabe? E é isso que precisa. Não precisa.